Boa tarde, alunos e alunas. É um prazer estar novamente com vocês nestas circunstâncias que não nos são favoráveis em decorrência do coronavírus, mas nós temos que tentar, ao menos de forma precária, transmitir os conteúdos para que possamos avançar e assim o semestre ser concluído com os conteúdos transmitidos. Depois de nós tratarmos sobre os crimes contra a honra, nós passamos a um outro capítulo, agora dos crimes contra a liberdade individual, estatuída lá no artigo 5º da Constituição e no nosso Código Penal, a iniciar-se pelo artigo 146. Aquela máxima que nós aprendemos no direito desde o primeiro semestre, que perdura até o fim da nossa atividade profissional, é de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. Diante disto, não é crivo e nem é permissível que alguém nos force a praticar uma conduta que seja contrário à lei, ou então impedir que nós praticamos alguma conduta em que não há nela nenhuma norma proibitiva. É por isso que a conceituação do artigo 46 diz respeito a constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhes ter reduzido a capacidade a fazer ou não fazer alguma coisa. Ou seja, a fazer o que a lei não permite, ou então deixar de fazer aquilo que a lei permite. Fazendo a leitura desse dispositivo, nós vamos verificar que constranger é compelir, é obrigar, é forçar alguém a praticar determinada conduta. Por isso que, nesse tipo penal, o bem jurídico tutelado é a liberdade individual, a autodeterminação do sujeito, para que ele possa exercer o livre-arbítrio de praticar a conduta que bem entender. Se a conduta for uma conduta permissiva, não há nenhuma consequência. Se essa conduta for contrária ao texto, aí eu faço sabendo que estou praticando uma conduta em dissenso com a norma proibitiva. Via de consequência, então, eu não posso, em hipótese alguma, tentar impedir que alguém exerça a prostituição, porque, em primeiro lugar, a conceituação que nós temos é mediante violência, que seria a agressão física, ou grave ameaça, que é a agressão psíquica, a intimidação. Então, ou então, aproveitando-se da capacidade reduzida, forçá-lo a praticar a conduta. Essa redução da capacidade pode ocorrer de diversas formas: ingestão de bebida alcoólica, ingestão de uma outra droga, ou até mesmo a hipnose. Diante dessa situação, estou fazendo alguém praticar ou não fazer o que a lei permite, ou deixar de fazer o que a lei não proíbe. Eu não posso, em hipótese alguma, determinar ou forçar alguém que deixa de exercer a prostituição, conforme falei antes, isso, ou até mesmo o libismo, ou até mesmo a pederastia. Não há nenhuma norma proibindo isso. Como também eu já falei para vocês em outras oportunidades, não é proibido o incesto pela legislação brasileira. Ele o é por uma questão de ordem moral e até mesmo religiosa,
Agora, legalmente, não há nenhuma proibição, digamos, o irmão manter relação com a irmã, que é um absurdo dentro da nossa cultura, ou o pai com a filha, também outro absurdo dentro da nossa cultura, mas que não há nenhuma norma incriminadora dessa conduta, salvo se for menor, aí evidentemente, ou então não tiver capacidade de consentimento. Capacidade que eu digo é a capacidade penal. Então, se eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude da lei, não é um terceiro qualquer que vai me forçar a fazer isso e sair impune desta conduta. Quem é que pode ser sujeito ativo nesse crime? Ou seja, quem é que pode praticar essa espécie de crime? Neste aspecto, este tipo de crime não exige qualidade especial do sujeito. Então, pode ser praticado por qualquer pessoa. Não há aqui uma exigência legal determinando que é só determinando a espécie de pessoas que podem praticar essa conduta. Já com relação ao sujeito passivo, pode ser também qualquer um, mas desde que seja capaz de entender a violência ou grave ameaça e de motivar-se com ela. Porque se ele não tiver autodeterminação, então ele não está sabendo que aquela conduta é proibitiva. Neste diapasão, exclui-se os doentes mentais, as crianças. Aliás, as crianças podem ser enquadradas no Estatuto, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não estou lembrado, mas deve ser artigo 232, o artigo 233. Amor, 6 minutos e pouco, está